Então, hoje a nossa entrevista é com a psicóloga, é psicóloga, não é? É, Mônica Souza. Vou dar uma pequena chega aqui do que é a carreira da Mônica Souza, vamos falar já com ela. Ela é coordenadora do projeto Virtual, que é uma simbiose entre inovação, envelhecimento e qualidade de vida, correto? correto. Foi doutorada em 2017 na Universidade de Aveiro com distinção de louvor, não é para qualquer um, muitos parabéns. Possui dois projetos reconhecidos pela Rede Europeia de Saúde e Envelhecimento, o Virtual e o PAP, Programa de Apoio Psicológico ao Idoso. Tem uma menção honrosa na segunda edição de Boas Práticas de Envelhecimento Ativo e Saudável na região centro, não acabou ainda. Publicou um livro, e agora como é que é o nome do livro? É o próprio EPAPI, É é o PAP, Programa ok. de Apoio Psicológico no Idoso. Uhum. E tem diversos artigos escritos em revistas especializadas. Recebeu um prêmio de investigação. Qual foi o prêmio? Foi numa área um pouco diferente, foi a área da psicologia com as medicinas alternativas e o seu impacto psicológico. Então, uma associação de Reiki em termos nacionais fez-me essa distinção. Muito bem. É membro efetivo da Ordem dos Psicólogos Portugueses, com o título de especialista em psicologia clínica e de saúde. E ainda está identificada na Global Hotspot of Neuroscience Research. Tem um currículo muito jeitosinho. Certeza que isso aqui não é tudo que tem mais coisas que estão escondidas aí no seu currículo, né? Vamos dizer assim. Mas eu gostava de saber da Mônica Souza. Eu gostava que ela falasse, antes de mais nada, eh, o que é o projeto virtual e como é que nasceu o projeto virtual na sua cabeça. O projeto virtual não surge só na minha cabeça, eu faço parte de uma entidade que é a ADEL, e a ADEL tem como missão e valores trabalhar sempre para os municípios da sua área de abrangência territorial. A saber-se Cantanhete, Figueira da Foz, Mira, Mialhada, Montemor o Velho e Penacova. Sendo, como você já teve a perceber-se no meu currículo, a área do envelhecimento uma área para a qual eu tenho muito carinho e apreço, ao fazer uma análise territorial a estes 6 municípios que eu referi, facilmente apercebemos que 25% dessa população tem mais de 65 anos de idade. Então, 25%? 25%. Então, sentamos em conjunto com esses municípios, unimos aqui uma sinergia entre a ADEL e esses 6 municípios para começarmos a delinear em conjunto um projeto que pudesse promover um investimento ativo e saudável. É aqui que começa a surgir o virtual. Então, o que é que nós pensamos com o virtual? Há um conjunto muito grande de investigações que são feitas em Portugal, com centros de investigação de referência, por exemplo, o Instituto Superior Técnico, e muito dessa investigação e desses produtos tecnológicos que são construídos de base para a população sénior, não chegam a outras realidades, ficam muito circunscritos às universidades ou às grandes regiões, e estas regiões não beneficiam dessa tecnologia. Então, um dos pressupostos base é trazer tecnologia de ponta, não só o PEP, mas também o Physiosensing, e depois ainda acrescentamos aqui uns tablets, para criar uma sinergia nestes 6 municípios e em cada um destes 6 municípios reproduzir salas, que são salas virtuais, onde esses equipamentos estão, de forma que os idosos possam fazer simultaneamente a atividade física, a atividade cognitiva, sem se aperceberem. Isto tudo, como se sabe, eram antigamente, antes do Covid, uma média de 15 idosos por sessão, faria que também houvesse uma grande interação entre eles. Porquê? Porque estes equipamentos têm algumas características. Por exemplo, o PEP, se uma pessoa tiver de cadeira de rodas ou tiver de andarilho, consegue interagir com o equipamento exatamente como uma outra pessoa, porque ele vai detectar ou os movimentos dos membros superiores ou os movimentos dos membros inferiores, e ainda dá uma coisa muito engraçada, porque dá para fazer em modo colaborativo, ou seja, eu fazer uma equipa com outro idoso ou idosa, ou posso também fazer, que era o que os nossos idosos
idealmente preferiam um modo competitivo. Ou seja, fazermos jogos para ver quem é que atingia o maior número de pontuação ou dava o maior número de passos ou de movimento. Estas salas, nestes 6 municípios, já estavam a ser executadas com muito sucesso. Até o mês de março já tínhamos trabalhado e tínhamos iniciado estas salas em outubro de 2019, ou seja, em março deste ano, antes do Covid, já estávamos a trabalhar com uma margem de 286 pessoas idosas, e o nosso feedback até o momento, eu julgo que também uma vez também foi a Mira ver um bocadinho da nossa sessão, são sessões muito animadas e temos um feedback muito positivo da nossa população sénior a participar. Estávamos também com os 6 municípios a preparar desafios maiores, ou seja, não só as salas, mas estávamos a definir um certo campeonato entre os municípios e outras questões de contacto entre os séniores que participaram no virtual, e agora estamos a repensar todas estas questões de forma a ajustar aos novos desafios que a pandemia nos levanta. Foram apanhados de surpresa. Bom, antes de mais nada, realmente, eu quando tive na vossa sessão, uma sessão aqui em Mira, achei muito engraçado. Você falou um aspecto muito importante, que foi a competitividade. Nós temos aquela noção, muitas vezes errônea, de que as pessoas com idade já quase estão assim marimbadas, como expressão, né? Para determinadas coisas, mas não, a gente percebe que com uma certa idade ainda tem aquela ânsia de superarem-se, né? E em conjunto conseguir superar o outro, quer dizer, existe aquela competitividade realmente. Agora eu pergunto, vocês como toda a gente, né? Como toda a gente foram apanhados de surpresa, de repente tiver que improvisar o virtual para uma parte virtual realmente, né? Em vez de ser um virtual presencial, passar a ser um virtual, vamos dizer assim. Isso já está o projeto já está realmente a trabalhar nessa área também virtual, ou ainda estão a idealizar? E se já está a ver a parte virtual, como é que está a ser a receptividade das pessoas? Nós tentamos adaptar de forma imediata a estas circunstâncias. O primeiro passo foi definir com cada um dos municípios a paragem das sessões presenciais. Depois contactamos os idosos, ou os municípios estabeleceram também esse contacto, dado o volume de pessoas que estávamos aqui a falar, e então, de acordo com as autoridades nacionais, a DGS e o Ministério da Saúde, começamos também a divulgar, principalmente pela nossa rede de Facebook, algumas das orientações destas autoridades, também para fazer chegar aos séniores, e começamos a percebermos de outras questões. Nós, durante as sessões, desenvolvemos e damos ferramentas aos idosos, também demos uma sessão que é totalmente dedicada à atividade física, em que fornecemos um manual e nós não estabelecemos os contactos com idosos, mas como eles têm o nosso contacto telefónico, começaram-nos a telefonar. E daqui surgiu a necessidade de haver uma mini reprodução em vídeo de alguns exercícios, como fator mais motivador para eles para continuarem a fazer os exercícios em casa. Por exemplo, no município de Penacova, a nossa fisioterapeuta realiza os vídeos, nós publicamos também no Facebook, e no caso do município de Penacova são as técnicas de ação social pelo WhatsApp, porque tem um grupo do WhatsApp com os idosos que fazem chegar esses vídeos. Para além dos vídeos, nós temos desenvolvido também atividades cognitivas, para pormos aqui a memória, as funções cognitivas, a atenção também a funcionar, e mantemos sempre o nosso contacto telefónico do projeto, mas neste caso este contacto telefónico é muito mais numa palavra de conforto e de amizade e para diminuir este isolamento social. Agora vou aproveitar para dizer o contacto, que é o 914-007-124. Também quero dar nota
que nós não estamos paradas, é uma situação de uma pandemia que não se sabe o dia da manhã, estamos já a tentar delinear diferentes abordagens para um futuro próximo, a pensar em várias estratégias, para que temos aqui também uma dupla tarefa. Porquê? Porque nós sabemos que não só o Estado, como eu referi, está a desenvolver um conjunto de medidas e desenvolveu linhas de apoio psicológico e todo um conjunto de formações, as autarquias também estão a desenvolver medidas, instituições e PSS e Santa Casas também, há compromisso de entrega de bens alimentares ou de entrega de produtos de farmácia que os idosos necessitam. E aqui também temos que pensar num conjunto de atividades em que o projeto virtual possa ser complementar a todas elas e que possamos promover esta literacia digital. Nós às vezes temos crenças, como você estava a dizer, dos idosos, que isto é o que eu costumo dizer que é um idadismo em termos teóricos são crenças negativas, mas tenho que dizer que durante as sessões os idosos ensinaram-me coisas, e eu também tive a oportunidade de lhes ensinar. Há certas questões como smartphones, telemóveis, redes sociais, que já têm um grande domínio e a tecnologia, cada vez mais intuitiva, deixa de ser menos assustadora para eles. Perfeitamente. Eu queria perguntar, já agora há pouco nomeou os conselhos, que é Mira, Cantanhede, Figueira da Foz, Montemor, Mealhado e Penacova, né? Sim. Esses 6 conselhos, na sua opinião pessoal, conseguem nos dar uma visão geral a nível nacional, né? Sobre como vivem os idosos em Portugal? É uma pergunta interessante. É difícil, porque em termos geográficos estamos a ver aqui disparidades. Estamos a ver uma Figueira da Foz que é muito litoral e é mais urbana, e chegamos a uma Penacova que é mais de interior e mais rural. Mas depois também temos um outro lado, por acaso, das pessoas que estão, do meu feedback pessoal e da experiência que tenho adquirido nas sessões do virtual. Quando vamos um bocado para Penacova, estamos a falar de uma população idosa que foi imigrante, muitas vezes. Ou seja, tem também aqui um conjunto de experiências de vida. Eles vivenciaram uma outra coisa que aqui que normalmente não se encontra, se calhar na Figueira da Foz, vamos dizer assim, é isso? Na Figueira da Foz estamos a falar numa população com um nível de escolaridade, por exemplo, muito superior. Eu fiz a comparação entre estes 2 municípios, principalmente pela distância geográfica onde estão. Não deixam de ser idosos que têm muito interesse ainda em aprender, em melhorar a sua qualidade de vida e principalmente aqui interagir com os outros e com a tecnologia é alguma coisa que os motiva a ir às nossas sessões. Ok. E já agora, o país no seu todo está capacitado de massa humana e de equipamentos sociais para que o envelhecimento seja, entre aspas, o menos doloroso possível? Também é uma boa pergunta, uma excelente pergunta. Nós temos que ver que nesta análise que eu falei num ponto inicial que a Adele fez da análise geográfica para desenvolver um projeto ou pensar um projeto que fosse específico para estes 6 municípios e que se enquadrasse, nós também podemos fazer essa análise geográfica em termos nacionais. E é até a comparação que eu fiz entre o município da Figueira da Foz e o município de Penacova, nós vamos assistir a esta comparação nos próximos anos com a população geriátrica portuguesa. Ou seja, passamos de uma população muito envelhecida e sem escolaridade, com trabalhos muito de campo, muito físicos, que condicionam depois no futuro a própria condição física da pessoa, porque eram trabalhos muito mais exigentes fisicamente, que têm as suas consequências também, para uma população agora cada vez mais ativa, com mais literacia,
que essas respostas têm que se adaptar a essa população. Ou seja, é uma população que vai querer muito mais estar ainda na comunidade, que vai querer ser um elemento participativo e integrado na comunidade, em que essas respostas vão, no meu ver, será uma resposta mais final. Será uma resposta quando a pessoa tiver muitas debilidades físicas e cognitivas e for difícil para a rede de suporte e a rede da comunidade conseguir manter essa pessoa na habitação. O que eu prevejo é profundas alterações nessas respostas sociais para conseguir dar uma resposta ao que a população irá nos exigir. Em termos de número, e fundamentalmente era preciso que as IPSS tivessem até em maior número, porque ainda observamos que há uma grande procura e a resposta ainda é escassa, e cada vez mais também observamos que as próprias instituições, a própria massa humana que fomenta as instituições, cada vez mais aposta na formação, e é um elemento que eu tenho aqui também de louvar. Uhum. Diga-me uma coisa, quem trabalha nessa área, como a Mônica, está por dentro dos meandros dos projetos, idealizar um projeto desse, a burocracia ainda emperra muito esse tipo de, vamos dizer assim, esse é um projeto que foi para frente, mas que pode haver muitos que são bons projetos que acabam não indo para frente porque a burocracia acabou emperrando tudo, a falta de dinheiro também no projeto, de poder investir no projeto também. Isso acontece com frequência, ou sente que hoje o Estado, no geral, né, o Estado português, consegue absorver melhor a importância de um projeto como esse? Estes projetos têm sempre esse desafio de tentarmos ter um financiamento onde outros concorrem. No caso do projeto virtual, ele tem um financiamento, é cofinanciado pelo Fundo Social Europeu no âmbito do Portugal Inovação Social. Como é um projeto no âmbito do Portugal Inovação Social, e aqui as próprias palavras já dizem tudo, inovação social, dá muita margem para nós pensarmos num projeto inovador, porque o projeto virtual trata-se efetivamente de um projeto inovador que ainda não existia em termos nacionais e muito menos a ocorrer simultaneamente em 6 locais distintos. Se fosse fora deste âmbito de financiamento, poderíamos ter alguma dificuldade a ter financiamento monetário para a execução destes projetos, porque eu não consigo, e ainda não consigo, neste momento, com a fase em que estamos do projeto, dizer-se que tipo de impacto ou de resultados nós temos. E a tecnologia que nós estamos a falar é de tal forma tão inovadora. Há um conjunto de artigos que sustentam a importância dessa, mas é tão recente que, noutro tipo de financiamentos em que nós temos que mostrar já o que já existe e o que foi feito e que impacto teve, num projeto como virtual isso não seria possível. E poderia aqui, neste caso, ficar muito restrito a possibilidade de nós termos um financiamento. Havendo esta brecha para a inovação social, para testar um projeto piloto, conseguimos o financiamento nesta tipologia de projetos por essa razão. É uma leitura grosseira que eu faço, vejo que cada vez há mais instituições para a fazer este tipo de financiamentos. Há o BPI Sénior, há SIC Esperança, há várias entidades que também estão a desenvolver estes financiamentos, mas é sempre às vezes uma tentativa no escuro de tentarmos. Não custa também tentarmos ter aqui um bom projeto e partilhar com outros colegas e disto também emergir muitas aprendizagens. Uhum. Diga uma coisa, para quem pode estar a ver nesse momento e tem alguma ideia de algum projeto que acha que é viável,
Pode dizer mais ou menos o valor do projeto em si que vocês estão a utilizar e também se a dificuldade de consegui-lo é muito grande, quanto tempo demora em média, para a pessoa que estiver a ver ter uma base, né? Até porque o nosso projeto é um projeto piloto, pioneiro aqui, né? E serve como referência, vai servir como referência para quem quiser continuar com outros projetos na mesma área, né? Dá para dizer para as pessoas qual o valor do projeto desse e quanto tempo levaria mais ou menos em média? É assim, é difícil eu estar a dizer que tipo de valor estamos a falar, porque isto está muito enquadrado com o tipo de financiamento. Um prémio BPI Sénior pode ter um valor mais pequeno, em termos de investimento financeiro, como um projeto de inovação social pode ter um valor superior. E este tipo de projetos também tem muita influência o que é que nós pretendemos fazer. No caso do projeto virtual, como tem esta tecnologia, acaba por ser um projeto com um custo mais avultado. Mas é consoante, aqui nós vamos ter que enquadrar, neste caso, o financiamento que temos disponível com o tipo de projeto que nós estamos a pensar e em delinear. E depois também temos que analisar uma outra questão que é muito pertinente, que é, quando estes projetos surgem, e surgem muitas vezes, ir ler ao regulamento da candidatura, ver quais são os critérios de majoração, ou seja, quais são o que é que nos leva a ter mais pontos e o que é elegível. Por exemplo, neste caso, no Covid, vou dar um exemplo, poderia ser para uma EPSS um mecanismo importante para chegarmos a esta ajuda alimentar aos idosos ou mesmo de combate ao isolamento, a aquisição de uma viatura, mas pode haver muitos destes financiamentos que dizem que não é elegível, ou seja, não é possível adquirir viaturas no âmbito daquela tipologia. Ou seja, não vamos avançar num projeto para essa determinada área se já estamos a ver à partida que ele vai ser não financiado. Ou seja, há uma lógica sempre de ajuste ao que é necessário e pedido por parte dos regulamentos. Certo. Agora vamos fugir um bocadinho do projeto, ok? Vamos falar agora um bocadinho com a psicóloga que trata, vejo que tem um carinho enorme pelos idosos, que está vocacionada, penso eu, mais para essa área, para essa faixa etária, né? Embora, se calhar, como psicóloga, também trata com outras faixas etárias, outro tipo de problema, mas já que estamos a falar de idosos, né, eu gostava de perguntar para si, como psicóloga, como cidadã, antes de mais nada, se a sociedade trata, no geral, os mais velhos com a mesma dignidade que eles merecem. É óbvio que cada caso é um caso, né, que há do bom e do mal e do péssimo em todo lado, obviamente que sim, exemplos não devem faltar, claro, mas no geral, a sociedade como um todo trata os idosos como deve ser. Eu acho que estamos a assistir também a um conjunto de alterações. Nós estamos a olhar, estamos a ver que também os idosos estão um bocadinho, vou utilizar uma expressão, bater o pé, e estão a reivindicar o seu local. Bom sinal. É um bom sinal e acho que cada vez mais isto assiste, porque isto assiste também um aumento da esperança média de vida. Infelizmente, nós ainda temos uma cultura que é muito portuguesa, ao contrário de uma cultura japonesa, em que há uma hipervalorização da pessoa mais velha. Nós ainda estamos um bocadinho atrás dessa cultura japonesa, mas com estes idosos que fazem associação de reformados, associação de idosos, nós temos também grupos de idosos a emergirem nas próprias autarquias para ter uma palavra assente de medidas a serem instituídas no seu próprio município, vai-nos fazer também e perceber
que essas pessoas são ainda capazes de fazer muitas coisas e com uma enorme qualidade, e digo desde já com uma enorme paixão e amor, que só eles conseguem nos transmitir de uma forma tão enriquecedora. É efetivamente um público que eu tenho um carinho muito grande, não desvalorizando também as crianças, mas até uma união crianças com a população mais idosa é vantajoso para as crianças, como é vantajoso para essa população mais idosa. Eu acho que ainda estamos um bocadinho longe, mas estamos a dar passos sólidos na valorização crescente da população idosa. Eu estava a me lembrar aqui agora da Universidade Sênior, né? Que é Sim. uma, sei lá, quando surgiu a ideia da Universidade Sênior em Portugal, ouvi falar em determinado momento que era para as pessoas não ficarem em casa a olhar para a televisão e a fazer tricô, né? Para se mexerem um bocadinho, pronto. Mas hoje em dia a mentalidade já não é a mesma, até porque os idosos engajaram-se tão bem na tal Universidade Sênior, né? Não estão lá só para não estar em casa, estão lá para aprender realmente e para ensinar, logicamente, quem está lá a ministrar. A Universidade Sênior sente que esse tipo de projeto tem crescido ao longo do tempo também, tem conseguido valorizar mais o idoso. A Universidade Sénior, vejam o exemplo. Na Universidade Sénior nós temos idosos que são, ou idosos e idosas que são eles próprios professores de outros colegas. Têm aqui uma oportunidade fantástica de ensinar e também de ser ensinados. A Universidade Sénior, em termos nacionais, nos últimos anos, tem crescido abismalmente, ou seja, há cada vez um maior número de idosos a frequentar essa universidade, e os estudos que são feitos nesse sentido têm demonstrado que há uma diminuição de casos de depressão. Ou seja, tem um impacto também em termos psicológicos, para não falar também em termos físicos. Nós vamos encontrar na Universidade Sénior, nas diferentes universidades séniores que nós temos pelo país e também temos nas regiões autónomas, aulas de inglês, aulas de tecnologia. Nós temos recentemente Walking Football, que tem o apoio também de um clube que é o Benfica, em que há aqui jogos que são intersexo, ou seja, são equipas mistas ali na competição. Temos yoga, temos atividade física, temos até a criação de momentos de partilha, de convívio entre as diferentes universidades, e isso só traz benesses a todos os níveis, quer aos séniores e, consequentemente, quer aos familiares e à própria comunidade. Porque nós, quando estamos a falar, eu dei um exemplo da depressão, que pode pensarmos, nós ainda temos ideias erróneas em relação à depressão, mas a depressão pode ser uma comorbilidade para um processo demencial, como a doença de Alzheimer, que é muito falada. Ou seja, pode este impacto psicológico dessa doença psicológica ter influências cerebrais até de tal nível que podem progredir para uma patologia mais severa. E também assistimos ao contrário. Ou seja, esta interação social, esta aprendizagem, as rotinas de sair de casa, e nós observamos também uma coisa muito engraçada para aquelas pessoas que estão viúvas ou que são solteiras, que é a autoestima muda-se, porque a pessoa arranja-se, quer homens, quer mulheres, têm o cuidado na apresentação, ou seja, aqui eu costumo dizer que há um aumento da autoestima, mas há um cuidar de si, há um olhar outra vez para si, há um conhecer-se novamente melhor, e depois há este jogo que é feito na interação social que nos faz sentir ainda vivos e que outra pessoa ainda é capaz de olhar de nós e até gostar de nós. Isto tudo acabam por ser elementos protetores e vão contribuir, sem dúvida, para o aumento da nossa qualidade de vida. Certíssimo. Eu vou lhe fazer só umas duas perguntas, que eu sei que também deve ter o seu tempo preenchido, muito rápidas, ok? A primeira pergunta é essa. Há muito desamor para com os idosos?
Na sequência, um bocadinho daquela pergunta que eu fiz agora há pouco sobre a sociedade no geral, mas entre famílias, aquilo que a sua experiência como psicóloga dita, há muito desamor para com os idosos? Não, não se pode dizer que é primavera por uma andorinha. O amor é uma coisa que se co-constrói. Eu quando estava a falar, por exemplo, do arranjar-me da minha autoestima, eu não arranjo-me para mim, eu arranjo para um outro. Certo. Na situação do amor também. Antes, por exemplo, vamos dar um exemplo, antes de um bebê nascer, ou antes dele sequer ser concebido, os pais podem já amar o desejo de ter um filho e todo esse amor irá se desenvolvendo. Nós, quando nós temos flores, se nós não regarmos as flores vão acabar por murchar e morrer. É a mesma situação que nós estamos a falar do amor e da relação com o outro. A relação com o outro tem que ser sempre cuidada, ou seja, não podemos pensar que é só o idoso que tem que ser cuidado, o idoso ou a idosa tem que ser cuidado e amado, mas também o idoso e a idosa também terá que cuidar do outro. Dar amor também, retribuir, né? Demonstrar o amor que sente. E isso às vezes nós temos essa dificuldade. Nós temos várias dificuldades e uma das quais é perceber as mensagens que o outro está a dizer de forma subtil, como eu amo-te. Às vezes nós chegarmos a casa e aquela pessoa fez-nos uma comida que nós gostávamos e nós não somos capazes de valorizar, mas isto acaba por ser um amo-te, escondidinho, mas acaba por ser. E temos também que trabalhar as expressões e estes sentimentos e a nossa capacidade de dizer, e então nesta pandemia ainda mais, não podemos abraçar, não há um contacto físico, de abrirmos o nosso coração e dizer, eu gosto muito de ti. Ok. Antes de encerrar, eu vou fazer uma última pergunta, mas gostaria de saber se por acaso tem alguma coisa que a Mônica gostaria de ter falado, que ainda não foi falado. Se tiver alguma coisa que queira colocar para fora, para quem está nos ver, está à vontade. Porque eu tenho uma pergunta que eu acho que eu quero fazê-la, mas eu não sei se eu conseguiria responder, né? Mas como técnica, sei que você vai conseguir responder. Mas de qualquer forma, há alguma coisa que não falamos aqui que gostasse de falar do seu projeto, ou estamos a falar aqui da faixa etária mais idosa, mas pode querer falar sobre alguma coisa que lhe vai na alma, sobre mais jovens, por exemplo? Agora sim, acho que nós vamos fazer todos os esforços para que o projeto procure ser um elemento aqui também de apoio, porque eu tenho muitas dificuldades neste momento a fazer uma previsão a curto prazo e a longo prazo de como é que, neste caso, a população idosa vai gerir toda esta pandemia. Eu estou a falar que quando nós ainda estamos aqui muito isolados do mundo e estamos num nível de ansiedade de resposta ainda ao que está a acontecer, eu não sei em termos futuros que consequências aqui ainda podem estar associadas, vamos aumentar os níveis de depressão e até de outras patologias que possam ter e com receio não se estão a deslocar idas ao médico e vamos ter várias outras consequências. Nós, em termos do projeto virtual, vamos também estar atentas a isto e tentar prevenir um conjunto de situações e estar ao lado da população idosa nesse mesmo facto, e também vamos tentar, dentro das contingências que estamos, fazer o que for alcançável e possível da nossa parte, sempre em conjunto com os municípios. Acho que esta estratégia partilhada de dificuldades, limitações, mas também de estratégias de resolução podem ser aqui a solução de base. Certíssimo. Parados não estão, né? Nem vocês, nem os municípios, né? Estão todos sempre a interagir no sentido de adaptarem a situação, né? Sim. Então, a minha última pergunta é mesmo essa. Como eu disse, eu sei fazê-la, mas não sei respondê-la. E vou perguntar para uma psicóloga, né?
É possível ser feliz no meio de uma pandemia? É, é possível, às vezes, valorizar o que ainda não valorizamos. Nós, às vezes, temos que olhar para estas pandemias como uma oportunidade de reencontrarmos a nós e até reencontrarmos um outro, não é? Com a expressão que eu estava a dizer, a capacidade de termos a oportunidade de dizermos a uma outra pessoa o tal eu gosto de ti, como estas verbalizações, o aumento desta consciência do que o outro significa para mim, porque nós temos uma palavra que é muito nossa, muito portuguesa, que é a saudade, e nós estamos a viver um período de saudades. E ter saudades não quer dizer que seja sempre negativo. Ter saudades pode ser um momento de eu posso ligar àquela pessoa, eu posso estabelecer outros contactos com as pessoas, eu própria posso ter um momento que pode ser visto como um momento de solidão, ou um momento mais triste, mas pode ser nesse momento mais triste que eu possa renascer e reencontrar-me e ter uma base mais sólida e mais segura de quem é que eu sou e de quem é que eu vou poder ser a seguir no futuro, e também até de definirmos objetivos que possamos querer fazer no futuro. Coisas que nós nem tínhamos pensado e que agora valorizamos. Começamos a valorizar pequenas coisas que antigamente não valorizamos, e isso pode ser até pequenos momentos de felicidades que nós até então não tínhamos descoberto. Nós muitas vezes estamos à procura de uma grande felicidade, de um grande momento, e estes pequenos momentos vão-nos escapando. E pode ser então uma oportunidade de agarrar estas pequenas felicidades, estas pequenas alegrias, e de crescermos pessoalmente e também em termos sociais. Você me lembra agora, só uma pequena parte, uma música de um cantor brasileiro que dizia: felicidade não existe, o que existe são momentos felizes, né? O que você falou agora é justamente isso. As pessoas não estão com a felicidade total de poder estar livre, né? Mas estão com a liberdade interior, que é aquela de redescobrir a si próprias, né? Isso é muito importante. Se calhar é uma oportunidade que não podemos deixar passar, né? Pois. Agradeço muito a Mônica Souza pela disponibilidade. Foi francamente muito bom estar aqui consigo. Os nossos leitores, quem tiver a ver o vídeo no jornal, certeza que aprendeu alguma coisinha diferente, né? E viu, se calhar, um bocadinho mais, conseguiu alargar um bocadinho mais os horizontes nesses dias tão complicados, ok? Muito obrigado pela sua atenção, pelo seu ensinamento, né? Pelo seu desabafo em algum momento também, e espero que o projeto continue com pernas muito longas para andar, continue sempre a nos dar informações que as pessoas precisam realmente que haja quem siga para frente, ok? Ok, estamos sempre disponíveis. Se quiser um outro contacto, esteja à vontade. Era uma questão de... Estava falando em contato, agora há pouco deu um contato também. Pode repetir, por favor, o número para que as pessoas possam gravar isso? Sim. Nós temos um contacto telefónico que é o 914 007 124, e também temos um contacto de e-mail que é o virtual@adel.pt, e temos também, obviamente, a nossa página de Facebook, que é virtual. Ok. Muito obrigado, então, mais uma vez, e até a próxima, tá bem? Tá, obrigada.